Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia de hoje novamente em queda de 0,97%, cotado a 181.363 pontos. É o segundo dia seguido de queda aqui no índice. Tá? Hoje ele não rompeu a máxima do dia anterior, mas apesar desses 2 dias consecutivos de queda, a tendência continua sendo de alta. Tá? Então, como eu já disse nos vídeos anteriores, né, é normal que após uma alta expressiva, como o que ocorreu nos últimos dias, haja uma pequena correção, tá? Tendo em vista aí os investidores realizando uma parte dos lucros acumulados, né? Então isso puxa naturalmente os preços para baixo. Então os preços ainda estão um pouco distantes aqui da média móvel de 9 períodos, né? Eu não descartaria mais uma queda aí nos próximos dias, para os preços pelo menos tocarem aqui na média móvel de 9 períodos antes de uma nova pernada de alta, tá? Então vamos seguir monitorando. Analisando agora aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, que fechou o dia de hoje com uma queda de 1,10%, cotado a R$ 25,22. Então, o Banco do Brasil também, após uma sequência de alguns dias de altas consecutivas, hoje ele fechou em queda, tá? E com os pavios para baixo e para cima também, né? O que demonstra aí uma briga entre compradores e vendedores nessa região. Também sinaliza uma parte de realização de lucros dessa alta toda acumulada, né? Isso também está puxando os preços um pouco para baixo. Porém, a tendência continua sendo de alta. A gente observa aqui a média móvel de 9 períodos virado para cima. Os preços ainda estão relativamente distantes da média móvel de 9 períodos, tá? Então, totalmente natural e esperada essa pequena queda aí no dia de hoje, tá? O meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 23,83. Seguindo aqui para o banco Banrisul, fechou o dia de hoje com uma queda mais expressiva, tá? Uma queda de 4,15%, cotada a R$ 18,01. Apesar dessa queda expressiva, a média móvel aqui de 9 períodos continua virado para cima, tá? Então mantém ainda a tendência de alta no papel, tá? Também totalmente esperado essa queda aí no dia de hoje, tá? Em função da alta expressiva acumulada nos últimos dias. E meu preço médio está aqui em R$ 11,41. Vamos seguindo aqui com o Banco BMG, que fechou o dia em queda de 0,99%, cotado a R$ 5,01. No dia de hoje, aqui a média móvel de 9 períodos permaneceu estável, indicando aí uma estabilidade na tendência, tá? Região de suporte nessa região aqui. E região de resistência, eu colocaria agora nessa região de 5,20, tá? Que é um topo agora que se formou, né? Então, primeira região de resistência em 5,20 e depois ali perto de 5,40. Meu preço médio está em R$ 4,23. E o Banco ABC Brasil, que fechou o dia aí em alta de 0,75%, cotado a R$ 26,82. O papel está em tendência de alta. No dia de hoje, ele rompeu a máxima de ontem, mas acabou perdendo força, fechando aí abaixo do topo anterior, né? Porém, o dia fechou em alta, né? Então já recuperou praticamente toda a queda do dia de ontem, tá? E ainda de quebra, tem uma rompida aqui
no topo anterior, tá? Tendência de alta, meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui para a planilha de controle aqui dos ativos. Então, no dia de hoje, aí, encerrei essa sexta-feira com um lucro acumulado, né, de 5% em Banco do Brasil, 57% de lucro aqui em Banrisul, 18% em Banco BMG e 20% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um lucro aí de 11% e dá R$ 731 positivos. Se eu considerar a rentabilidade, né, que envolve aí os proventos recebidos pelas empresas no período, aí a situação está melhor ainda, né? Estou com uma rentabilidade aqui de 9% em Banco do Brasil, 67% em Banrisul, 26% em Banco BMG e 22% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade de 15%, que dá R$ 1.026 positivos. No dia de hoje, tá, eu recebi então, finalmente, né, depois de alguns meses aí provisionado, recebi um provento aqui do Bradesco, tá, na forma de juros sobre capital próprio. Recebi R$ 6,57 líquido pelas minhas 26 ações que eu possuía na época, tá, e foram vendidas, inclusive, em setembro, né, de 2025. Então, fazendo a divisão aqui, esse provento me recebeu aí 25 centavos por ação. O Bradesco, que ultimamente, né, já faz algum tempo isso, ele faz pagamentos mensais de proventos e os pagamentos extraordinários, que são os valores mais robustos dos proventos que o banco paga, né, o pagamento ele é bem distante da Datacom, né? Então, particularmente, isso não me agrada muito, né? Eu prefiro quando o banco já faz a empresa, né, no caso, já faz o pagamento logo na sequência do anúncio da Datacom, tá? Porque é chato ficar vendo aquele valor provisionado na conta e tu demorar para receber, né? O caso aqui do Bradesco, eu vendi as ações, para vocês terem uma ideia, eu vendi a minha posição em Bradesco lá em dia 19 de setembro, tá? A Datacom, eu nem me lembro quando é que foi, mas eu imagino que tenha sido aí mais ou menos por essa data, tá? Setembro ou até mesmo agosto. E o valor só foi entrar na conta no dia de hoje. Antes tarde do que mais tarde, tá? Mas fica aí o registro, né, desse recebimento de provento para encerrar esse mês de janeiro aí com um valor interessante de proventos recebidos. Além disso, esse provento que eu recebi do Bradesco, eu já contabilizei aqui no resultado da minha operação de compra e venda do Bradesco, tá? Que eu fiz no ano passado. Então, isso melhorou ainda mais o meu retorno aqui na operação, tá? Eu estava com uma rentabilidade de em torno de 57%, acrescentando mais os R$ 6,00 e pouco que eu recebi hoje. Então, eu recebi um total de R$ 14,56 de proventos do Bradesco enquanto eu estive nessa operação aqui, tá? Então, só na operação, né, de compra e venda, considerando aí o preço médio de compra e o preço de venda, eu tive um lucro na operação de 54%, tá? Onde eu lucrei R$ 161, né? Somando aí, então, com os proventos recebidos no período, contabilizando aí o valor que eu recebi hoje, eu tive um valor de rentabilidade de R$ 176, né? Então, somando aqui os proventos mais o lucro da operação, o que me deu uma rentabilidade de 59,63%, tá? Quase 60% aqui. Então, vejam só, né? Isso aqui é realmente um retorno muito expressivo. Não é toda hora e também não é qualquer um que consegue ter uma rentabilidade aí na Bolsa de Valores em menos de um ano nesse quilate aqui, né? Então, isso só mostra, né, que paciência e disciplina na estratégia é o que acaba fazendo a diferença aí
entre quem ganha dinheiro e quem perde dinheiro, né? Bom, então seguindo aqui, considerando o fechamento das operações, né, no dia de hoje, encerrei o dia aí com um patrimônio de R$ 7.290,28. Então, no dia de hoje, meu patrimônio diminuiu aí 1,23%, e dá uma variação negativa de R$ 90,47. Então, foi o primeiro dia, depois de 9 dias consecutivos de alta no patrimônio, tá? Primeiro dia de queda no patrimônio depois de um tempo, né? Naturalmente, isso mais cedo ou mais tarde ia ocorrer, tá? Uma pena que tenha sido nesse último dia do mês de janeiro, né? Se tivesse fechado com um dia positivo hoje, teria melhorado ainda mais o resultado aí desse mês de janeiro, tá? O Ibovespa fechou o dia de hoje, então, em queda de 0,97%. Então, o alfa da carteira hoje ficou negativo em 0,26%. Então, também, né, desde o dia 13 de janeiro, que eu não fechava aí um dia, né, com a variação negativa no patrimônio e também com o alfa negativo. Mas, de um modo geral, todo esse período aí que a gente teve de lucro nas últimas 2 semanas, né, acabou compensando com sobras aí essa queda no dia de hoje. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.